O Giga Sec falou que Matheus Henrique tem que ficar. Inclusive sobre esse assunto, Matheus Henrique, acho que é importante a gente abordar também, porque é um jogador que o mercado está interessado, né? Alguns clubes do Brasil e do exterior também mostraram aí interesse no jogador. O que o Cruzeiro tem de entendimento sobre o Matheus Henrique no momento, Samuca? É um atleta que o Cruzeiro conta para a próxima temporada, pode vender? Conta e não vai abrir negociação, viu, Caramujo? Aí talvez já tenha até na conversa com o Tite o aval dele, né? O Tite pediu, inclusive, para o Pedro, lá para o departamento de futebol, que, se possível, não vender ninguém, né? Então, o Cruzeiro só vai negociar algum jogador mediante aí propostas astronômicas e mesmo assim que os atletas concordem, né? Porque falei muito isso ontem à noite. Se chega uma proposta aí, 35, 40 milhões de euros pelo KJ, e o Caio chega, não, esse clube aí eu não acho que é um projeto interessante, quero ficar, o Cruzeiro vai atender. O Pedro não tem essa urgência para negociar jogador. Claro que em um determinado momento o Cruzeiro vai precisar aí de novas receitas, né? Mas se for para passar o ano aí brigando na parte de cima, brigando por títulos, e para isso tem a manutenção do elenco, o Pedro Lourenço vai fazer isso e novos aportes, né? Dentro já do fair play financeiro que é permitido, então você injetar capital, né, na SAF e não fazer empréstimos, que é diferente aí de mecenas e donos. Então, vamos ver. Agora, o Matheus Henrique, o que a gente buscou de informação é que tem algumas consultas aí do futebol brasileiro e também do exterior. Não sei quais consultas são essas e qual a ideia desses clubes aí, né? Mas é um atleta que o Cruzeiro também fez um investimento importante, conviveu com lesões aí, pura infelicidade, né? Lesões traumáticas, a do ano passado, da costela, a desse ano, joelho, e depois costela de novo, mas é um jogador aí que o Cruzeiro conta, e a resposta, inclusive, que eu recebi foi que ele é peça fundamental para o ano de 2026. E aí, o Caramujo, já... claro que a gente não teve tanta presença do Matheus Henrique nessa função, né? Mas o jogo dele no domingo, assim, me agradou demais. Marcando. Cara, teve uma recuperação dele lá uma hora. Não sei se foi um contragolpe. Eu sei que ele recuperou a bola e não deixou ela sair e veio construindo o jogo de novo. E a confiança que ele tava me chamou muita atenção. Porque num jogo daquele, com a Neoquímica Arena lotada, o Cruzeiro em situação adversa, e ele sair jogando daquele jeito que ele saiu jogando lá, teve uma hora até que ele tava, acho que quase que sozinho, véio, e ele levou a bola assim no meio de uns dois lá. Eu falei, pô, esse jogador aí, com esse nível de atuação, ele é muito útil para 2026. Né? Lembrou até aquele gol que a gente faz contra o Botafogo na época do Seabra, né? Que ele construindo com o Romero ali de trás, saindo com muita confiança com a bola. Foi o melhor jogo do Matheus Henrique no ano, viu? Assim, foi uma partida absurda que ele fez, e a gente precisa desse tipo de atleta, né? Que cresce em momento decisivo, como o Mateuzinho fez. E assim, teve muitos problemas físicos, mas eu acho que é o principal ponto que a gente tem para questionar do jogador. E eu acho que com o Tite ali, eles seriam. A gente tem falado muito da necessidade de um cara para disputar a posição com o Lucas Silva. Eu acho que ele pode ser esse camarada, inclusive, para ser um camisa 8 ali, com uma outra característica. Mas ficando o Matheus Henrique, vocês ainda acham necessário o Cruzeiro contratar um ou dois volantes no mercado? Acho que seria mais um camisa 5, né? Acho que um camisa 8 nem é o caso nesse momento, não. Eu vejo o Matheus Henrique podendo fazer essa função, e até mesmo, por que não, o Christian, né? E você tem o Rian Guilherme também, que pode ganhar mais minutos, pode ser um 5, pode ser um 8, mas acho que carece mais de um reserva do Romero, se porventura também o Wallace não ficar, né? Tem a questão do Wallace, tem a questão do Japa,
Vamos ver qual vai ser o aproveitamento desse jogador. Tem uma questão que é do Christian, de repente, com o Tite, ser mais utilizado como volante do que propriamente como um ponta. Não parece ser o que o Tite pensa de futebol. E aí, vamos ver. Mas eu acho que de 1 a 2 volantes vai precisar contratar. E a minha questão é, eu não gosto de tratar nesses termos assim, um reserva para o fulano, um reserva para o ciclano. Eu acho que o Cruzeiro precisa de gente para disputar posição. Os nossos titulares nessa temporada tiveram pouquíssima sombra. Eu acho que a gente precisa de jogadores de alto nível para disputar a posição. E aí eu não estou falando de grife, de nome, de salário. Jogador que chega, veste a camisa e que quando entra em campo, o campo te fala assim, esse cara pode ser titular do Cruzeiro. Acho que faltou isso em 25, a gente precisa disso em 26. Vamos ver, né? Eu gostei muito da partida do Mateuzinho e ele jogando muito mais como um camisa 5, né? Afundando entre os zagueiros para fazer saída de bola. É uma característica interessante, né? Vamos ver se não de repente não poderia ser aproveitado assim também em alguns contextos específicos. Me surpreendeu positivamente o jogo dele contra o Corinthians. A questão do Lucas Silva e do Christian e Matheus Henrique, se todos são entendidos como um camisa 8, né? Se todos forem entendidos como que disputam ali pela mesma posição com o Tite, é o perfil que é diferente, né? Christian e Matheus Henrique, eles são talvez um tipo de jogador, e o Lucas Silva um outro tipo, um jogador mais de cadência, mais de passe. O Matheus Henrique tem nas suas melhores qualidades realmente um motorzinho ali, a força ofensiva. O Christian também, não à toa, jogou como um meia aberto esse ano. Talvez vá fazer falta esse jogador de característica de cadência ali no meio campo, como é o Lucas Silva, um jogador que possa ter um pouco mais do físico ao seu lado, né?